6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-lhe os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: Ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Amém? E que... Pode sentar, hoje pela manhã, eu acordei bem cedo, eu estava meditando a palavra. Eu me imagino nesse momento aqui, foi um momento especial, no qual aqueles homens viveram, homens simples, assim como nós, mas um momento especial com Deus. Eles tiveram aquele momento especial, só eles e Deus. É que hoje Deus não queria para nós um momento especial, só nós e Deus. Amém. Às vezes nós precisamos ter esse tempo só para Deus. Esquecer o resto das coisas e viver um tempo para Deus. Seja durante a oração, seja durante a pregação, seja dentro da palavra, o louvor. Mas um momento especial. Quantas vezes a gente pede para Deus falar com a gente? Quantas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, fala comigo, te revela a mim. Por quantas vezes a gente abre a Bíblia, de repente parece que um versículo assim chega a saltar aos nossos olhos, mas a gente pediu para Deus falar com a gente. E quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. Mas nós necessitamos muitas vezes desses momentos especiais, só nós e Ele. Quantas vezes a gente tira esse tempo? Quantas vezes a gente diz assim, quando a gente abre a Bíblia e diz: Pai, era exatamente esse versículo que eu precisava. Quem sabe às vezes a gente precisa estar sozinho, porque a palavra de Deus nos fala. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto conversa com teu pai que te ouve. É um momento especial, é um momento único, é só tu e Deus naquele momento. E às vezes nós não tiramos esse tempo. Às vezes nós passamos. E eu creio que naquele momento em que Jesus subiu ao monte e levou somente Pedro, Tiago e João, era um momento que eles precisavam ter para realmente entender quem era Deus, para realmente entender quem era Jesus. Pedro era impulsivo, era bruto. Já Tiago e João, se nós olharmos a palavra de Deus, eles eram conhecidos como Boanerges, filhos do trovão. Logo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, ser conhecido também como filho do trovão, porque João ainda conheceu a Jesus,
Ele mesmo sendo o apóstolo do amor, mesmo sendo aquele que deitava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ele não levava muito desaforo para casa, não. Eles eram homens simples, eram homens brutos, eram homens da lida, assim como nós. Mas o porquê que Jesus levou eles? Eu creio porque eles precisavam testemunhar, naquele momento, o sobrenatural de Deus. Amém. E às vezes nós vivemos tão no natural que nós esquecemos que o sobrenatural de Deus depende de nós. Depende da nossa dedicação, depende da nossa intimidade, depende da nossa busca. Ou muitas vezes simplesmente da nossa separação para Deus. Às vezes nós só precisamos literalmente entrar no nosso quarto de oração. Somos naquele momento onde está só nós e Deus. Por quantas vezes aquela visão deles enxergarem Jesus, como aqui no versículo 13, que nos diz aqui: então entenderam os discípulos o que lhes falaram João Batista, que eles veriam a Deus como realmente Ele é. E naquele momento eles puderam contemplar como Jesus verdadeiramente era. Muitas vezes nós vivemos um Jesus que nós ouvimos todos falar, mas não conhecemos o verdadeiro Jesus. Jó era um homem que se desviava do mal, era um homem ao qual Deus abençoava a vida dele, porque ele se desviava, e ele era um homem que fazia tudo correto perante Deus. Mas Deus permitiu toda aquela luta, toda aquela tribulação na vida dele, para que lá no final de todas as lutas, de todo o processo, ele pudesse dizer para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo. Será que nós podemos dizer, na tradução original, a palavra diz assim: hoje eu posso te sentir? Será que nós muitas vezes nós conseguimos realmente sentir a presença palpável de Deus? Aquela presença onde nós do nada a gente começa a chorar. Às vezes nós precisamos ter mais desses momentos, só nós e Deus. Porque naquele momento, até então, Pedro, Tiago e João ainda não tinham entendido qual era o propósito de Jesus. Aquele propósito que eles passaram, de simplesmente ver Jesus transfigurado, mudado, na sua forma como Jesus era, com o seu rosto translúcido, com o seu rosto brilhando mais do que a luz. Esse era Jesus. Mas o que quer dizer isso? Que Jesus estava preparando eles para aquilo que Jesus ia fazer. Porque quando nós viemos para a presença de Deus, nós somos transfigurados. Quantas vezes a gente ouve as pessoas passarem e olharem para nós e dizem: tu não é mais a mesma pessoa, tu está diferente. Quem tu era hoje, tu não é mais. O que Jesus veio para mostrar para aqueles homens é o que estaria por vir. Porque a palavra de Deus nos fala que no dia que nós subirmos aos céus, lá nós encontraremos aqueles que já foram. Lá nós encontraremos. Tanto que Jesus teve acesso a Elias e a Moisés para provar para aquele povo que aquilo que ele estava falando, que existe uma vida muito além dessa que nós estamos vivendo hoje. Existe algo além disso que nós estamos vivendo aqui, é só uma passagem. A transfiguração de Jesus é a mudança nas nossas vidas. Nós precisamos ser transfigurados. Nós precisamos ser mudados. Porque a palavra de Deus nos fala que para nós subirmos aos céus, as nossas vestes têm que estar mais brancas do que a pura lã. Nós devemos nos santificar.
cada dia. E isso é mudança. Porque naquele momento Pedro ainda não havia entendido. É que eles viviam numa cultura idólatra. Mesmo sabendo que eles esperavam o Messias, eles acreditavam ainda em objetos. A cultura judia naquela época estava muito... Existia muita influência de outras culturas. E naquele momento, aqueles homens ainda estavam em cima da idolatria. E o que Jesus veio mostrar para eles era a transformação. Era a mudança. A transfiguração foi simplesmente uma prévia daquilo que estava acontecendo, de um simples carpinteiro para um salvador, de uma manjedoura para uma cruz, daquele que estava sendo adorado quando entrou em Jerusalém para aquele que logo em seguida seria cuspido. Era a mudança, era a transformação. E é isso que nos falta. Entender que nós precisamos ser transformados. Assim como Jesus mostrou a transformação dele, Ele quer essa transformação em nós. É muito bom. Agora eu entro na passagem que Deus falou muito forte comigo hoje. Como é bom quando nós chegamos na igreja e a igreja está cheia. Eles viveram o auge de estar no alto da montanha, vivendo toda aquela glória. Mas eles esqueceram que eles iam ter que descer. Eles iam ter que descer. Por que Deus, quando quer falar conosco, Ele não fala conosco lá no alto? Ele nos manda descer. Deus nos manda descer. Deus não falou nada. Essa é a casa do oleiro. Nós precisamos descer. Aqueles homens viveram toda a glória de ver Jesus transfigurado, de enxergar Moisés, Elias, mas eles iam ter que descer. E eles iam ter que descer e não falar nada daquilo que eles viram. Aquilo era para eles naquele momento. E às vezes nós esquecemos que aquilo que Deus faz na vida da gente é com nós e com Ele. A mudança é nós entendermos que por muitas vezes nós vamos ter experiências extraordinárias com Deus. Mas nós não podemos esquecer que logo em seguida nós vamos ter que descer no vale. E Deus nos faz descer no vale. Deus nos leva para o vale. Porque é no vale que Deus vai trabalhar. Todas as guerras ocorrem no vale e não no alto da montanha. As guerras ocorrem no vale. Porque é no vale que Deus vai tratar. O vale é um lugar de batalha. Tu quer batalhar? Tu vai descer, tem que descer para o vale. Quem sabe hoje tu deve ter sido, mas eu não saio do vale. Tu não disse que tu era soldado do Senhor? Tu não disse para o Senhor: eu quero ser um soldado teu, Pai. Eu quero ser um soldado do teu exército. É no vale que acontecem as maiores batalhas. Mas para te receber, para te entrar na batalha, tu pode ter certeza que o teu general te garante a vitória. Vale é local de provação. Mas Deus só prova a quem Ele ama. Se Deus está permitindo uma prova na tua vida, fica firme. Porque quanto maior a prova, maior vai ser a tua vitória. Pastor, mas está demorando tanto, pastor. Eu já estou há 20 anos, estou há 30 anos na prova. Fica firme, que se tu não receber nessa vida, vamos receber muito mais do que está por vir. Porque muito maior é o que Deus tem nas nossas vidas do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Que a palavra diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que ainda está por vir. O que está por vir é muito maior do que nós imaginamos. Mas fica firme, persevera, continua. O topo
o topo da montanha, o alto. Muitas vezes o êxtase dentro da igreja é para nós entendermos e sermos instruídos. É para nós nos fortalecermos. Para saber que logo em seguida nós vamos ter que descer. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para o culto, quando a gente tira aquele momento para a gente orar, mesmo sabendo, mas vai estar só o pastor e a pastora ali, mas o meu irmão vai estar orando. Aquele momento é o momento da preparação. É o momento onde Deus nos separa para ter um íntimo com a gente. Aquele momento que nós tiramos é um momento de preparação. Preparação não só para nós orarmos melhor, não. É preparação para a nossa vida. É preparação para a nossa família. Muitas vezes tu vai estar aqui de joelho dobrado. Muitas vezes vai estar só tu. Vai dizer, mas o que é que eu estou fazendo ali? Tu está batalhando, tu está lutando. Tu está te preparando para algo que possa vir. Sem oração, sem renúncia, não tem vitória. Não tem. O momento de nós estarmos aqui é quando nós estamos batalhando, pelejando pela nossa família. Nos falta. A palavra de Deus nos fala que o meu povo padece por falta de conhecimento das Escrituras. Quantos querem vir à igreja, escutar uma palavra muitas vezes de exortação, de advertência, ou quantos querem tirar um tempo para dizer, pastor, quero estudar a palavra junto contigo. Vamos estudar juntos. Quando nós paramos para estudar, é um momento onde nós paramos e dizemos, Pai, me ensina. Quantas vezes o nosso filho olha para nós, Pai, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. É a mesma coisa que Deus faz para a gente. Quando a gente para e começa a ler a Bíblia, é como se nós disséssemos para Deus, Pai, eu não estou entendendo. Me ajuda. É um momento de intimidade. É o que Deus quer para nós, de intimidade. Sabemos que por muitas vezes a gente vai ter momentos, sim, de estarmos lá em cima. Mas vai ter momentos, nunca esquecendo, que logo em seguida nós vamos ter que descer. Porque é lá embaixo que Deus nos quer. É lá embaixo que Deus quer que a gente vá fazer a diferença. Às vezes nós olhamos para os bancos da igreja e estão vazios. Mas nós esquecemos que somos nós que temos que ajudar a encher esses bancos. Nós queremos que Deus faça. Mas se fosse assim, Deus não precisava ter mandado seu filho para morrer por nós. Somos nós que temos que encher. Somos nós que temos que fazer. Nós já aprendemos, nós já vivemos no alto do monte. Agora nós temos que descer lá para o vale para ver quem é que está perdido lá e dizer, vamos subir comigo. Vamos subir comigo. Essa é a nossa missão. Trazer quem está lá embaixo. Vamos pelejar, vamos lutar muitas vezes com eles, vamos dentro da palavra. Mas para ganhar essas almas para Jesus. Sabemos que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas saber que o tempo que nós estamos tirando aqui é um tempo de preparação. É um tempo de processo para conseguir chegar no propósito. Jesus não chamou o Alessandro só para ser pastor. Jesus não chamou a Cleminha só para tirar oferta, não. Não chamou a Cássia só para cantar. Ele nos chamou, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, que foi batizado, será salvo. É nossa missão oferecer a mudança. É nossa missão oferecer, assim como Jesus foi transfigurado, que a nossa vida sirva também
transfiguração, de mudança para as pessoas que necessitam. Mostrar para eles o mesmo Jesus que nós conhecemos, que se fez homem, mas era Deus, que mudou a vida daqueles homens, que mudou a minha vida, que mudou a vida de cada um de nós. Aquela transformação que Jesus teve, a transformação que nós temos que oferecer para aqueles que estão lá na rua. Sair de uma vida errada, de uma vida muitas vezes sem sentido, para viver o propósito de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o propósito, mas é sempre o propósito, o processo, para lá na frente tu entender o propósito. Fica firme. É o momento de nós pararmos de olhar para a dificuldade, e assim como aqueles 3 homens, olhar somente para a glória